ou quantidade de neurônios ativando aquela região. Se o órbito frontal receber mais informações vindas da amígdala, ele vai interpretar aquela informação como emocional. Aquilo que eu falei do papel da amígdala, né? Quando ele recebe vindas de outras regiões do córtex, principalmente do córtex pré-frontal ventromedial, aí ele vai interpretar aquilo como informação cognitiva. Novamente, essa denominação, informação emocional, informação cognitiva, é humana, é uma classificação humana. Isso não existe de fato na natureza. O cérebro ele não separa, isso aqui é cognitivo, isso aqui é sentimental, isso aqui é emocional, isso aqui é não sei o quê. Ele não separa assim. Entendeu? A gente separa pra gente entender. Entendeu? A cognição, o sentimento e a emoção são aspectos diferentes da mesma que uma emoção é. Uma resposta rápida, objetiva, estereotipada e visa uma adaptação específica no tempo e no espaço a um estímulo específico que foi relevante no passado para a sobrevivência daquele organismo, da espécie e tal. Ó, é um nível de processamento primário. Aquilo que eu falei, é mais básico. É a circuitaria mais básica. O que a gente chama de sistema límbico, né? Apesar de não ser um termo tão correto, mas seria o que a gente chama de sistema límbico, classicamente falando. E automatizado de informação que visa uma integração, avaliação e resposta rápida a eventos em relação às necessidades imediatas do organismo, podendo ter valência positiva ou negativa, boa ou ruim. Eu gosto ou não gosto. Tô confortável ou tô desconfortável. É binário, entendeu? E, ó, envolvimento predominante de regiões subcorticais. Amígdala, hipotálamo e hipocampo. São as principais regiões, sem dúvida nenhuma, relacionadas ao processamento das informações emocionais, né? Se você perder qualquer uma das três, você não tem resposta emocional, né? Se você perder a amígdala, você consegue sobreviver, né, no curto prazo. Você perder, o termo mais correto é neuroatípica, né? Ela é tão neuroatípica que ela promove alterações morfofuncionais no cérebro de quem tem TDAH e autismo e vira a pessoa, né? Vira a pessoa no sentido assim, a pessoa sempre tá naquele estado, entendeu? Depressão não, ansiedade não, a própria esquizofrenia não. Esquizofrenia tem períodos que a pessoa tá bem, aí tem períodos que ela entra em surto psicótico, enfim. Sempre há uma oscilação entre os outros transtornos mentais. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, do ponto de vista nosológico quer dizer a entidade que ele foi colocado no DSM, no Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, você reúne uma gama de sinais e sintomas e você chama de uma entidade. Eu peguei vários sinais e sintomas aqui, e aí eu vi que eles tinham coisas em comum e eu agrupei numa entidade chamada de transtorno do espectro autista. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Né? Essas condições que eu acabei de citar, do neurodesenvolvimento, elas ocorrem mais profundamente no neurodesenvolvimento. Mas como a gente vai ver, e eu vou citar aqui, todas as condições elas começam lá. A diferença é que para depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, os outros transtornos, eu não tenho grandes alterações. Eu tenho apenas fragilidades, susceptibilidades, alterações sutis. E aí, no desenvolver da pessoa, quando ela experienciar outras coisas, quando ela entrar em contato com outros estressores ambientais, aí ela pode vir a desenvolver uma doença, né? De uma maneira leiga, não tão correta, mas que dê para entender, didática, né? Eu sempre gosto de frisar quando eu vou mais para didática e sai um pouco da realidade, mas você pode dizer que a condição está um pouco latente, entendeu? Por exemplo, quem tem depressão aos 23 anos, ela teve alguma coisa anterior que deixou latente aquele estado depressivo, entendeu?
ele não desenvolveu durante aqueles 23 anos, mas ele estava lá. Só que não é correto eu dizer o termo latente ipsis literis, ou seja, literalmente, porque a depressão não estava latente. De fato, existia uma condição de fragilidade que iria se expressar mediante a outras condições. É como se fosse uma prova, para quem já estudou análise estatística, é como se fosse uma probabilidade bayesiana. Acontece um evento. Quando acontece um evento, você tem probabilidades adicionais de acontecer outros eventos. Entendeu? Então, quando acontece o evento 1, eu fico mais enviesado para acontecer o evento 10. Vou dar um exemplo. Aí, se acontecer o evento 3, eu fico mais enviesado ainda. Ou seja, mais enviesado é mais probabilisticamente. Entendeu? Mas não há garantia que vai acontecer. Mas há uma probabilidade aumentada. Entendeu? A realidade, principalmente a realidade aqui, ó, na nossa mente, ela funciona assim. As coisas que aconteceram lá atrás, elas vão influenciando as coisas que acontecem no meio, obviamente no processo, e lá na frente. Não é nada determinístico, mas existem probabilidades. Então, uma criança que sofre uma certa injúria dentro da barriga da mãe, ela tem uma chance aumentada de ter, um exemplo, 5 transtornos, né? Os transtornos, eles são meio pleiotrópicos, porque os circuitos processam basicamente as mesmas informações, como a gente vai ver. São detalhes adicionais ali que levam para um fenótipo específico e não para outro. Aí, na primeira infância, ela tem um outro evento estressor. Ela foi abusada, por exemplo. O abuso somado com o primeiro evento estressor já leva ela para um caminho um pouco mais específico. Em vez dela poder ter 5 transtornos, agora ela pode só ter 2. Entendeu? Ou 3. Novamente, eu estou sendo arbitrário aqui. Entendeu? Aí ela tem um outro evento na segunda infância. Na pré-adolescência, por exemplo. Aí isso já empurra ela, vamos supor que tinha empurrado para 3, né? Empurra ela no sentido de expressão do fenótipo para ter 2. 2. Possivelmente 2 transtornos mentais. Aí acontece um evento no final da adolescência, ela começa a usar drogas de abuso, maconha, por exemplo. E aí ela expressa um primeiro. Suponhamos que ela expresse ansiedade. Entendeu? E outra coisa interessante é que nos transtornos mentais, na verdade em todas as doenças, né? Apesar de que tem quem goste de não chamar, ou tem quem ache não adequado chamar os transtornos mentais de doença mental. Tanto que o próprio manual de transtornos mentais não gosta do termo doença mental. Entendeu? Também já foi muito estigmatizado. O doente mental ali é o doente mental. Então, isso já tem essa questão cultural também, né? No meu entender, na minha visão, não é errado você chamar de doença mental. Tô falando do ponto de vista técnico aqui. Não tô levando em consideração estigma e termo pejorativo. Porém, uma coisa que é inegável é que as doenças mentais, elas são diferentes das doenças do corpo em algum nível. Entendeu? Então, talvez fosse interessante chamar transtorno para justamente ressaltar essa diferença. No meu entender, qual é a diferença básica? As doenças do corpo têm um fenótipo mais estável. O que é estável? Ele dura mais naquela condição. Por exemplo, você pega hipertensão, ela dura um tempo até evoluir para outros fenótipos. O diabetes, a obesidade, né, ou condições endócrinas, síndrome de Cushing, hipotireoidismo, por exemplo, essas condições elas são mais bem definidas porque elas duram mais. É mais fácil você definir uma doença do corpo, uma doença metabólica, do que um transtorno mental. Por quê? Quando você pega ansiedade, por exemplo, ansiedade ela tem muitos sinais e sintomas parecidos com depressão. Entendeu? Tirando alguns detalhezinhos ali, pode ser difícil, principalmente dependendo do estado específico da pessoa, você discernir entre ansiedade, entre depressão, entre transtorno afetivo bipolar.
Depressão e transtorno bipolar é muito difícil. Você tem que analisar o paciente num tempo vamos botar aí 1 ano e meio. Tem que ter relato da família para você poder pegar uma crise de mania, por exemplo. Porque durante uma crise de mania o paciente não sabe nem que tá doente, ele nem acha que tá doente, na verdade. Ele acha que tá bem. Ele se sente muito bem. Então, é complicado. Mas por que isso? Porque as doenças mentais ou os transtornos mentais são fenótipos mais transitórios. Eles duram menos. Aí eles evoluem para uma coisa ou se dispersam. Depois eles voltam. Eles oscilam mais. E é isso, por exemplo, que explica as crises. As crises. Por exemplo, você tem crises de ansiedade. A ansiedade, vamos dizer assim, ela melhora um pouco e ela piora. Ela melhora e ela piora. A depressão também é assim. Você tem momentos mais tranquilos e momentos de maior bad, entendeu? De estar numa crise depressiva. Quando eu digo que ela melhora, eu não estou dizendo que ela vai embora, pelo amor de Deus. A depressão e a ansiedade, elas ficam sempre como ruído de fundo ali. É só dilata, contrai. Melhora, piora. Melhora, piora. Os medicamentos tendem a reduzir a piora. Não é nem. Ó, você vê como é invocado. Invocado é um termo aqui de Ceará. Você vê como é interessante. Os medicamentos, eles nem induzem muito a melhora. Eles induzem menos a piora. Porque os psicofármacos, eles mais impedem a desorganização dos circuitos e das experiências do que promover a organização. Entendeu? Ah, então eu não vou tomar medicamento. Aí você tá tomando uma decisão, com o perdão da palavra, burra. Você tem que tomar uma coisa que impeça você de piorar. É óbvio. Porque a piora, entre aspas, é o curso natural da doença. Piorar, melhorar. Piorar, melhorar. E o pior, e o agravante. Em cada piora, as próximas pioras tendem a ser pior. Porque a cada disfunção, a cada crise, a magnitude da crise seguinte tende a ser maior. Entendeu? Porque é enviesamento de circuito cerebral. É que nem uma memória. É que nem um hábito. Toda doença, ela bebe da fonte do hábito. Porque ela usa os circuitos de aprendizado, por exemplo. Os circuitos estão lá. A doença não vai. Não vou usar esse circuito aqui porque. Não, a doença vai usando, né? Vai afetando, no caso, né? Então, a doença vai aprendendo a lhe deixar doente. É um termo, a doença mental, né? As doenças do corpo também, entendeu? É o tecido cerebral sofrendo plasticidade disfuncional e lhe tornando mais doente. É isso.